Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material, olha, fascinante. Um sermão do Charles Haddon Spurgeon, aquele pregador super conhecido do século XIX. Vamos olhar juntos trechos do sermão número 4, que no Brasil ficou A Personalidade do Espírito Santo. A nossa base é esse sermão mesmo, onde o Spurgeon vai fundo numa doutrina bem central do cristianismo. A ideia aqui é a gente tentar desvendar o raciocínio dele, sabe? Por que ele insistia tanto que o Espírito Santo é uma pessoa divina e não, sei lá, só uma energia ou uma influência? E o que isso significava na prática para ele? Confesso que o jeito que ele monta o quebra-cabeça, buscando peça em vários cantos da Bíblia, me pegou logo de cara. É quase um trabalho de investigação teológico, né? Ok, então vamos desempacotar isso. Spurgeon começa bem direto, né? Ele nota que muita gente pensa no Espírito Santo como algo meio vago, uma influência, e ele quer quebrar essa ideia. Exatamente. E ele até admite a dificuldade, né? Quer dizer, é mais fácil a gente imaginar o Pai, o Criador, ou o Filho, Jesus, que andou aqui na Terra. As obras do Espírito, como ele diz, são mais secretas, mais misteriosas, mas a posição dele é firme. O Espírito Santo é tão pessoa divina quanto o Pai e o Filho. E para mostrar isso, ele não fica na filosofia, ele vai para a Bíblia. E ele começa por algo bem básico, quase como a identidade formal ali na Trindade, certo? A fórmula do batismo e a bênção. E isso é um dos primeiros pilares que ele levanta. Ele olha lá para Mateus 28, a ordem de Jesus para batizar em nome, no singular, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O argumento do Spurgeon é bem lógico. Olha, se o Pai e o Filho são pessoas, por que o Espírito estaria ali, listado no mesmo nível, nesse ato tão solene, se fosse só uma coisa, uma força? Não bateria nem gramaticalmente, nem teologicamente. E o mesmo raciocínio, ele aplica para a bênção apostólica lá de Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. De novo, os três juntos. Para ele, isso sugere fortemente uma mesma natureza pessoal entre eles. Faz todo sentido. Usar o nome no singular para três realmente dá uma ideia de unidade, e colocar o Espírito ali parece mesmo nivelar em termos de pessoalidade. Mas ele não para só nessas fórmulas, né? Ele busca umas provas mais visíveis, talvez? Visíveis ou palpáveis é uma boa palavra. Ele cita duas manifestações que ele chama de teofanias, quer dizer, aparições de Deus que deram para perceber. A primeira, claro, é a descida do Espírito como pomba em cima de Jesus no batismo. Spurgeon vê isso não só como símbolo de pureza, mas como uma forma, mesmo que simbólica, visível de um ser. Certo. E a segunda é o Pentecostes, lá em Atos 2. O som como de vento forte, as línguas como de fogo. A pergunta que ele joga é: uma influência abstrata, tipo a gravidade, pode aparecer como pomba ou como fogo. Pode fazer barulho? Para ele, não. Essas manifestações que a gente pode ver e ouvir indicariam uma pessoa real por trás. Ok, então temos a base nas fórmulas, as manifestações, mas o coração do argumento dele parece estar mesmo nos atributos e nas ações que a Bíblia dá ao Espírito. Coisas que só fariam sentido se ele fosse uma pessoa, imagino. Exatamente. É aí que ele vai fundo mesmo. Ele começa com qualidades, digamos, internas, coisas de uma mente. Por exemplo, entendimento. Ele pega 1 Coríntios 2, onde Paulo fala que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E que ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito. O ponto dele é: para sondar as profundezas de Deus, para ter esse conhecimento íntimo, precisa ter uma mente, um entendimento pessoal. Uma força não entende, né? Certo, não tem essa capacidade cognitiva. Exato. Outro atributo fundamental para ele é a vontade. Lá em 1 Coríntios 12, falando dos dons espirituais, o texto diz que o Espírito distribui a cada um individualmente conforme ele quer. Para Spurgeon, essa palavra quer é assim crucial. Ter vontade própria, tomar decisões, mesmo que alinhado com o pai e o filho, é característica de pessoa. Uma influência não quer, ela só atua ou é usada. Entendimento e vontade são características bem marcantes de personalidade mesmo. E ele também fala do poder, né? Mas esse me parece um pouco mais... como ele conecta poder com ser pessoa. Ele cita Romanos 15, 13, poder do Espírito Santo. A linha de raciocínio dele
é que o poder, como um atributo divino essencial, ele reside numa existência, sabe, numa pessoa. Uma influência pode ser uma manifestação do poder, mas o poder em si pertenceria a um ser pessoal. É um argumento talvez um pouco mais filosófico, mas ele encaixa ali junto com os outros atributos. Interessante essa linha. Então, depois desses atributos mais internos, ele passa para as ações, para o que o Espírito efetivamente faz no mundo, na história, segundo a Bíblia. Isso mesmo. Ele argumenta a partir das ações que mostram que o Espírito age com propósito, com intenção. E ele junta vários exemplos. Lá na criação, ele volta para Gênesis 1, o Espírito pairando sobre as águas. Não como algo passivo, mas como um agente ativo ali na organização e em dar vida ao caos inicial. Na inspiração da Bíblia, ele usa 2 Pedro 1, 21, né? Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Para ele, o Espírito não é só uma inspiração genérica, mas o autor divino que guiou os escritores humanos. E na igreja primitiva, os exemplos são muito fortes. Em Atos 13, o Espírito fala e dá ordem. Separem para mim Barnabé e Saulo. Em Atos 16, ele guia ativamente, proíbe Paulo de ir para certos lugares. E talvez o mais direto, Atos 5, Ananias e Safira mentem para o Espírito Santo e Pedro fala que eles mentiram para Deus. Você só mente para uma pessoa consciente, certo? Nossa, essa de falar e guiar diretamente é bem forte mesmo. E ele também traz isso para nossa experiência mais pessoal, né? Na salvação, na vida do dia a dia. Sim, ele conecta essas ações grandiosas com a experiência individual. Ele fala da capacitação, menciona a experiência que pregadores, ele incluído, têm de sentir uma unção, sabe? Um poder, pensamentos que não são deles, que os levam além da capacidade natural. Para ele, isso é ação direta do Espírito. E claro, na salvação, é o Espírito quem regenera, lá em Efésios 2, quem convence a gente do pecado, quem dá a vida espiritual. São todas ações que pedem intenção e poder pessoal. E para fechar essa parte sobre a personalidade, ele ainda usa algo que parece bem humano. Sentimentos, reações. Fico pensando se alguém não diria que isso é só figura de linguagem. Como ele lida com isso? É um ponto muito interessante. Ele cita passagens onde se diz que o espírito pode ser entristecido. Efésios 4:30. Pode ser alvo de rebeldia, ser contristado. Isaías 63:10. Pode ser resistido, Atos 7:51, e até tentado, Atos 5:9. Spurgeon sabe que pode soar estranho, mas o argumento dele é: a capacidade de ficar triste, de reagir à rebeldia ou à mentira é a marca final de um ser pessoal, com sensibilidade, com vontade. Uma força impessoal, sei lá, eletricidade, não fica triste se você a usa mal, nem pode ser tentada. Para ele, essa é uma prova, decisiva. A quantidade de ângulos que ele explora é impressionante. Ele vai montando o caso tijolo por tijolo. E ele termina essa parte reforçando como a trindade inteira é importante, usando aquela imagem do navio sem mastro firme. Para ele, era a estrutura de tudo. Exato. A personalidade do Espírito não era só um detalhe. Era a peça essencial para a doutrina da Trindade, que, por sua vez, era a chave para entender todo o plano de Deus na visão dele. Ok, então, com a personalidade do Espírito bem estabelecida, para onde o Spurgeon leva a gente? Ele começa a mostrar como as pessoas da Trindade trabalham juntas na prática. Sim, essa é a segunda grande parte do sermão. Mostrar como o Pai, Filho e Espírito Santo atuam juntos na salvação. E ele usa o próprio texto base do sermão, João 14, 16 a 17. Eu, o Filho, pedirei ao Pai, e ele, o Pai, lhes dará outro Consolador, o Espírito. Essa frase já mostra a cooperação toda. Que interessante. E o legal é como ele detalha essa cooperação. Primeiro ele fala de um plano conjunto. Assim como lá na criação foi façamos o homem, Spurgeon entende a salvação como um decreto da Trindade. Salvemos o homem. Não é coisa de uma pessoa só, é um esforço unido. E isso traz segurança, né? Com certeza. Segundo, ele fala de ofícios distintos, mas com um propósito único. No texto de João, o Filho intercede, eu pedirei. O Pai doa, ele dará. E o Espírito aplica e consola, outro Consolador. Ele descreve o Filho como nosso advogado lá no céu, sempre intercedendo, o Pai ouvindo e atendendo, e o Espírito aqui na terra,
agindo, confortando, aplicando a salvação na vida da gente. E ele parece querer ajustar umas ideias erradas sobre como o pai e o filho se relacionam nisso tudo, né? Sim, ele faz questão de combater aquela ideia de um pai meio bravo que precisou ser convencido pelo filho a nos perdoar. Spurgeon afirma com força que o amor pela humanidade e o plano de salvar vêm igualmente das três pessoas. A morte de Cristo não criou o amor do Pai, mas foi a expressão desse amor que sempre existiu na Trindade. Entendi. Uma correção importante. E para fechar essa parte, ele vê as promessas que um faz em nome do outro como garantia. O fato do Filho prometer o que o Pai vai fazer, dar o Espírito, e o que o Espírito vai fazer, ficar para sempre, mostra que existe um acordo perfeito entre eles, algo inquebrável. Ele até chama isso de uma trindade de segurança para o crente. É como um contrato assinado pelos três, garantindo a nossa salvação. Isso leva direto para a terceira parte, que parece focar mais na experiência mesmo, na vida do crente. A habitação do Espírito Santo. Spurgeon trata isso como algo bem profundo, né? Muito profundo e pessoal. Ele diz que é algo do homem interior, que só quem foi ensinado por Deus consegue entender de verdade. Ele até lembra de Inácio de Antioquia, um mártir lá dos primeiros séculos, que se chamava Teóforo, que significa portador de Deus. E a base bíblica clara para isso é 1 Coríntios 6,19. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Ter o Espírito morando dentro não é um extra para quem é mais santo. É a marca de que você é cristão de verdade. Sem ele, não tem vida espiritual genuína. Não importa o que você faça por fora. Então não é opcional. De jeito nenhum, na visão dele. Segundo, a cognoscibilidade. Essa morada do Espírito não é só teoria. É uma realidade que a pessoa pode e deve saber que tem. Ele critica quem acha impossível ter certeza. Cita João 14,17 de novo. Vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Para ele, esse conhecer é sentir, é perceber. Ele usa umas analogias. A gente sabe que está vivo, a gente sentiria um choque, a gente tem certeza da dor mesmo sem ver. Do mesmo jeito, a presença do Espírito se faz sentir. E como seria esse sentir? Quais os efeitos práticos que ele descreve dessa presença? Ele lista vários efeitos bem concretos. Receber uma direção divina quando a gente está perdido, sem saber o que fazer. Ter uma iluminação para entender a Bíblia, sabe? Aquela luz que acende. Sentir um consolo na hora da tristeza que não vem da gente. Ter poder para resistir à tentação, para dizer não. E um impulso para a santidade. Ele descreve de um jeito bem vivo, como se o Espírito puxasse a nossa mão para trás na hora de pecar, impedisse os nossos pés de ir para o caminho errado. É uma presença ativa, transformando por dentro. E a questão da permanência dessa habitação parece ser muito, muito importante para ele. Tem a ver com a segurança da salvação, né? Importantíssimo. Ele dá um peso enorme àquela frase para sempre, lá em João 14,16. Para Spurgeon, a promessa é clara. Uma vez que Deus dá o Espírito na conversão, ele fica para sempre com o crente. Não dá para perder o Espírito. Isso é a base para a doutrina da segurança eterna. A ideia de que quem é salvo está salvo para sempre. Ah, entendi a conexão. Sim, ele menciona isso meio que contrastando com outras visões, tipo a arminiana, que geralmente ensinam que a pessoa pode perder a salvação. Para Spurgeon, não. A promessa de que o Espírito fica para sempre sela a questão da segurança. Entendi. E para finalizar, ele trata da rejeição do Espírito Santo. Quem exatamente rejeita e por quê, na visão do Spurgeon? Ele dedica a última parte a isso, ele fala do mundo. E aqui, mundo, para ele, tem um sentido teológico. São os não eleitos, ele usa um termo técnico, preteridos, que significa os que foram deixados de fora ou não escolhidos no plano de Deus, ou, de um jeito mais amplo, qualquer pessoa que ainda está no seu estado natural, carnal, sem a regeneração espiritual. E as razões para essa rejeição, ele tira lá de João 14,17 mesmo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Não o vê nem o conhece. Exato. A primeira razão, porque não o veem. O mundo, a mentalidade que não é espiritual, depende do que os olhos veem, do que as mãos pegam. Como o espírito é invisível, ou duvidam da existência dele ou negam. Spurgeon responde com exemplos de coisas invisíveis que a gente sabe que existem pelos efeitos. O vento, a gente sente, vê as árvores balançando, ou a eletricidade, ninguém vê
mas a gente usa todo dia. Do mesmo jeito, os efeitos do Espírito na vida dos crentes seriam a prova de que ele é real. Uma boa analogia. E a segunda razão, porque não o conhecem. Aqui o conhecer é de experiência, de relacionamento. Quem nunca sentiu aquela convicção de pecado que vem do Espírito, quem nunca teve o coração quebrantado e transformado por ele, quem nunca sentiu o consolo dele ou a direção, não tem como conhecê-lo de verdade intimamente. E por não ter essa experiência, acaba achando que a fé dos outros é ilusão, fanatismo, sei lá. Entendi. Falta a experiência pessoal para validar aquilo. E ele termina essa parte com uma advertência bem séria, né? Sobre o pecado contra o Espírito Santo. Sim, um tom bem solene. Ele menciona Mateus 12:32, que fala de um pecado que não será perdoado. Spurgeon, com honestidade, diz que não sabe definir exatamente o que é esse pecado específico, mas ele usa a passagem para alertar sobre o perigo terrível de desprezar, de zombar ou de resistir de forma consciente e teimosa à pessoa do Espírito e ao que ele faz. É um chamado para ter reverência, para ter cuidado. Bom, recapitulando rapidinho então. A gente explorou os argumentos do Spurgeon para a personalidade do Espírito, baseados em textos, fórmulas, manifestações, atributos, ações, até reações tipo sentimentos. Vimos como ele via a Trindade unida na salvação, a experiência íntima e transformadora do Espírito morando nos crentes e por que, segundo ele, o mundo o rejeita. Pensando em tudo isso, qual seria o grande ponto, a mensagem central que fica? E a divindade do Espírito Santo não eram para ele só um tópico para discutir na academia, sabe? Era o coração do evangelho na prática, da vida cristã diária. Não se trata de acreditar numa força qualquer, mas de ter um relacionamento com uma pessoa divina, real, ativa, que mora dentro do crente, que guia, conforta, capacita, santifica. A ênfase toda dele está na realidade dessa presença pessoal e na necessidade vital de a gente reconhecer, honrar e interagir com ele. É uma doutrina com consequências, assim, existenciais mesmo. Isso deixa a gente com uma provocação final para pensar. Se a gente levar a sério mesmo essa ênfase toda do Spurgeon na personalidade distinta do Espírito e na ação dele que pode ser sentida, experimentada, como será que isso poderia mudar o jeito que alguém encara a própria jornada espiritual, a oração ou até a leitura da Bíblia no dia a dia? Fica aí a pergunta para a gente refletir.